Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Obrigada, gente, pela ajuda, o apoio de sempre. Sozinho ninguém faz nada, né? O trabalho do Cristo é sempre coletivo. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa querida Carlinha fazer a nossa prece. E logo depois a nossa irmã Aramita, que está aqui para fazer a nossa recapitulação. Te agradecemos mais uma vez a oportunidade que Tu nos concede de nos reunirmos para vermos essas vidas e dessas vidas nos vermos e aprendermos tantas lições. Ajuda-nos que essas lições não fiquem só no intelecto. Ajuda-nos que essas lições sejam interiorizadas no nosso coração, no nosso sentimento e no nosso dia a dia, no nosso caminhar, possamos nos guiar por elas, sabendo que Tu és o nosso mestre, companheiro e amigo. Ajuda-nos a compreender e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Atenção, esse capítulo é importante. Não que os outros não sejam, né? Mas esse é muito importante. Então, onde nós estamos? Acabou de ser atendido o Júlio, maior palestra sobre os problemas do Júlio, centro de força, e eles estão voltando para o círculo de estudo e de trabalho deles, né? Clarencio, Hilário e André Luiz. E eles estão lá pensando, meditando, e o André Luiz pensa assim: poxa, na Terra, tem gente que passa uma vida e não entende nada do corpo físico, né? Não sabe nem os mecanismos, nem como vai, nem como deixa de ir. Vai igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E cá no mundo espiritual também é assim. E aqui no mundo espiritual nós lidamos com o carro sutil da mente. Então ele estava meditando sobre isso, e claro que o André Luiz não pode ficar calado, que ele é o nosso intérprete, né? E ele perguntou do Clarencio, né? E ele e o Hilário. E o Clarencio disse que a sabedoria divina demorou milênios para construir o corpo físico, né? Esse corpo de formas. E o Pai Supremo se vale, olha, no presente, se vale do tempo infinito para sublimar e aperfeiçoar a beleza e a precisão do corpo espiritual. Ou seja, um processo ainda contínuo, ad eterno, não é uma coisa no passado, né? E ele estava perguntando do Clarencio de novo a falar sobre o centro de força, né? Qual era a importância das enfermidades na esfera humana, né? Que isso era importante, que a gente realmente só para pensar, ou meditar, ou refletir, às vezes, quando já adoecemos, né? E aí o Clarencio falou sobre o centro de força, sobre os nossos deslizes de ordem moral condensam, né? A fluídica nos centros de força, aonde foram geradas essas mazelas. E ele deu uma super explicação agora, que a tia vai ticar. Então, vamos ticar. Foi lido a semana passada, né? O nosso irmão Wesley prestou a voz para o nosso Clarencio. O nosso irmão Augusto não pôde se fazer presente, mas hoje ele está aqui, né? Se o Clarencio for falar, vamos ticar. Então o Clarencio sorriu, compreensível, e acentuou: sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução. Então, os nossos personagens deram salto na sua evolução? Não. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, né? Então, nós sabemos que o processo de formação do corpo, ele apareceu como, né? Aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias. Então, nós sabemos do processo de evolução do corpo humano vindo de uma das raízes, dos ramos dos seres primatas, né? E dali, uma das espécies foi escolhida
para se fazer o movimento, para se fazer o aprimoramento desse corpo físico. E isso levou quanto tempo? Nós estamos falando de milhões de anos, gente. Não pensa que esse processo do aperfeiçoamento do corpo, dessa espécie, foi assim de uma encarnação para outra, mudou. Nós estamos falando de milhões de anos. Essa elaboração, esse aprimoramento da forma física. Lembra dos dentes caninos, lembra dos pelos que cobriam todo o corpo, lembra que os braços eram mais alongados, que o crânio occipital era maior, os braços muito mais alongados, que facilitava ali a locomoção, né? A coluna. Então, esse processo foram várias e várias encarnações para que o corpo fosse se aprimorando. Aí ele faz uma comparação e ele diz, o corpo espiritual, o que é o corpo espiritual? É o que o Kardec vai chamar de perispírito, que é o envoltório do espírito. Lembra sempre, nós temos uma trindade quando estamos encarnados. Nós temos o corpo material, nós temos o corpo espiritual, que a gente vai chamar de perispírito, e temos o princípio inteligente, que é esse ser espiritual. O princípio inteligente, ele não tem forma humana. O Livro dos Espíritos nos diz que é como se fosse uma chama, uma centelha. E aí Kardec pergunta se essa centelha, essa chama tem cor. E ele diz que sim. Que quanto mais evoluído, né, maior o brilho da intensidade de um rubi. Então, o rubi é da cor do vinho, por isso o símbolo da vinha do Senhor. Olha que interessante. E quanto menos evoluído, mais opaco, mais escurecido. E por isso que o nosso Senhor Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Então você vê que está tudo interligado, a fala do Cristo, com o que os Espíritos nos trouxeram lá no meados do século XIX. O corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. O animal tem inteligência? Vamos pensar aqui. O animal tem inteligência? Sim. Uma inteligência é o quê? Rudimentar. Então vem comigo. Mas eu posso dizer também que o homem de Neandertal, o homem da caverna, o homem primitivo, ele também tinha uma inteligência rudimentar? Sim. Tinha. Então ele diz, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. Os princípios rudimentares ainda da inteligência, quando a inteligência estava sendo o quê? Desenvolvida. Animal é inteligente? Sim. O que a gente entende por inteligência? A inteligência, ela é mecânica? Fale, Augusto, mais alto. Quando a gente estuda na Gênesis, ele fala que a inteligência ela é livre, né? O instinto, ele é... Mas é uma inteligência o quê? Rudimentar. E ela é uma inteligência o quê? Ela é rudimentar, mas qual é a diferença da inteligência para o instinto? Nós estudamos isso aqui no Céu e Inferno. Mas tem outra explicação, que o instinto é por aí que você estava indo. Porque no livro da Gênesis que a gente estudou, ele falava que a inteligência era livre, mas o instinto não, ele era... Vamos pegar aqui o livro A Gênese, que está na nossa mão. No item 12 do capítulo 3 de O Bem e o Mal, lá no livro A Gênese, que é o que o nosso Augusto estava nos trazendo, ele diz, a inteligência se revela por atos voluntários. Eu quero, eu idealizo, eu construo, isso é inteligência. O cachorro tem atos voluntários. O João de Barra, ele vai dizer, olha, cansei de fazer essa casa desse jeito, agora eu vou fazer uma neoclássica. Ele faz isso. Então, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestável um atributo exclusivo da alma.
é incontestável a inteligência, um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre. Quem que é livre? O outro não é. Quem é o outro que não é? Ou seja, o João de Barro pode fazer uma casa diferente daquela? Não. É um ato maquinal. Então, quando ele usou aqui o termo, por isso que a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a resposta está dentro da obra. Ele diz assim, olha, foi iniciado também o corpo perispiritual. Foi iniciado também nos primórdios rudimentares, os primórdios, o início da inteligência. Então, ele está falando do quê? Do animal ou ele está falando do ser humano no primórdio das suas inteligências? Porque a inteligência ela é humana. No hominal. Então, ele diz que foi no reino hominal que começou a elaboração do quê? Do corpo perispiritual. Então, essa história de que desencarnou o gatinho, desencarnou o cachorrinho, porque a gente só consegue ver cachorro e gato. Vocês já repararam que os médios que dizem ver animal só vê cachorro e gato? A gente acabou de descobrir que não tem perispírito. O que a gente aprende em um livro dos Espíritos? O que a gente aprende em um livro dos médios, no capítulo que vai falar da evocação? Não existe erraticidade para animais. Não existe. Tia, mas aparece no livro de André Luiz cavalo e cachorros e pássaros, e que não são iguais os da terra. O que nós já estudamos? O que é isso? Criação mental. Necessário para o trabalho. Porque do jeito tem árvores, tem flores, tem alimentos, fruta. E tudo isso é manipulação de fluido. E, gente, a maçã que você come aqui, a árvore que você come aqui, a fruta, a verdura, legumes, nós somos feitos de quê, gente? O que é a matéria senão fluido condensado? Só que de uma forma mais densa ainda. Tanto é que quando morre, desencarna, que o corpo entra, o corpo desaparece. Ele vai se desfazendo, ele vai entrando em decomposição. Fica só os ossos. Então, temos uma notícia, o corpo perispiritual. Então, se o animalzinho, quando morre, o princípio inteligente que habita ali, nós temos espíritos preparados para esse trabalho. Eles já pegam esse princípio espiritual que está sendo elaborado e já conduz quase que instantâneo para um novo cachorrinho. Ou para uma nova gatinha, seja lá o que for. Em todos os reinos são assim. A barata tem princípio inteligente. A minhoquinha tem princípio inteligente. Vocês entenderam? Aí vem mais. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto. Cada coisa no seu. Uma semente é uma árvore? É uma semente. Embora possa sair uma árvore. Mas nesse momento ela é uma semente. Futuramente. Uma criança é um adulto? É uma? Entende isso? Então eu não posso olhar para um princípio espiritual que está sendo elaborado em uma árvore, por exemplo, ou num átomo, e dizer é um espírito. Não é um espírito, é um princípio inteligente. Eu não posso confundir ele com um espírito, da mesma forma que eu não posso dizer que uma semente é uma árvore. É uma semente que depois que ela passar por todo o seu processo de elaboração, ela poderá e deverá chegar a ser uma árvore, se for cultuada para isso. Quem é o cultivador desse princípio espiritual, se não Deus? Conduzindo esse princípio, elaborando desde o átomo. A ligação do princípio inteligente com a matéria é para intelectualizar a matéria.
se um átomo faz um movimento inteligente, apesar de mecânico, mas é um movimento inteligente, mecânico, é porque nele já tem um princípio espiritual. A matéria por si só não tem inteligência, não tem nenhum movimento de inteligência, mesmo que seja um movimento mecânico, entendeu? É necessário não confundir a semente com a árvore, a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como o protoforma humana. O que é a palavra protoforma? Vamos ver o conceito? A Mita vai trazer já para a gente. Então, é o que ele está dizendo. O instrumento perispirítico do selvagem, está falando que ele diz aqui, olha, o instrumento perispirítico de quem? Não é do cachorro, não é o do gato, do selvagem. Então, ele está falando lá do homem, lá do iniciozinho da formação. Deve ser classificado como protoforma humana. Até porque basta a gente pensar, o corpo do homem primitivo lá do início é igual ao nosso corpo de agora? Então, se o corpo mudou, obviamente que o trabalho também foi feito, a elaboração no corpo perispiritual. A gente vai estudar muito isso, gente, em 2 obras de André Luiz que não são fáceis, mas Jesus vai nos ajudar, que é Evolução em 2 Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Ali nós vamos mergulhar bastante no espírito, no corpo perispiritual e no corpo mental. São 2 obras que, como dizem os jovens, são punk. Deixa eu trazer o conceito para a gente da palavra protoforma humana. Protoforma é um termo que tem como significado forma inicial, primeira versão. Então, é uma primeira versão do corpo que? Olha, o instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como uma forma inicial humana. Então, esse processo de mudança no corpo, eles faziam um movimento no corpo perispiritual, que no processo da reencarnação, o corpo perispiritual, ele não manda recado às células, ele não trabalha sobre o núcleo das células, ele também faz parte, porque olha só, quando a gente vai formar um novo corpo, nós temos a contribuição genética dos pais, nós temos uma influência também tamanha do corpo perispiritual e muitas vezes uma interferência dos amigos espirituais, justamente no corpo perispiritual que vai atuar nesse corpo físico. Então, uma reencarnação é um processo trabalhoso e a gente não dá o mínimo valor, né? Então, foi ao longo dos milênios e dos milênios que foram feitas esses trabalhos, né, esses ajustes no corpo perispiritual. Extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Quem é que está integrado com a matéria mais densa? Perispírito, do selvagem. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos como um macaco. Então, o corpo perispiritual, denso, grosseiro, para os espíritos mais enobrecidos, está como o quê? Um macaco antropomorfo. O que é o conceito da palavra antropomorfo? Vamos ver o conceito? Forma de um homem. Semelhante ao homem, com aspecto idêntico ao ser humano ou da espécie humana. Esse é o conceito, então, trazido. Então, como um macaco antropomorfo. Porque, ou seja, se a gente pegar os macacos, nós vamos ver que existe uma só espécie de macaco? Não. Existem vários tipos, né? Daí, para cada um nome específico, não é isso, Augusto? Que é da área de biologia, não é isso, Augusto? Sim. De uma dessas espécies de macaco, uma das espécies foi escolhida para ver a
a encarnação de espíritos, mas espíritos que tinham acabado de sair, e com certeza não foi no planeta Terra, dessa experiência no reino animal. Agora, lembra, existe aí uma lacuna que a gente não sabe aqui na Terra. Quem já estudou Revista Espírita, que vai falar de Júpiter, é de 59, meninas, ou é 58? 59. Mas lá na obra Revista Espírita tem um espírito que traz as particularidades de Júpiter. E lá existe... Não, ele fala de Moza, mas não é Moza que traz a mensagem. E o que acontece? Ele diz que lá os animais de Júpiter, eles já os animais domésticos, eles já não mais têm patas, já são pés e mãos. E eles fazem os serviços domésticos. Mas eles ainda não são um espírito, ainda não são essa individualidade. Então não pensa que é do princípio inteligente que está no cachorro que vai pular. Existe aí um espaço que nós aqui na Terra ainda não conhecemos. Uma forma que nós ainda não conhecemos, mas que em Júpiter tem. Então daí a ideia, gente, quando a gente estuda ali a Grécia Antiga, quando a gente vai estudar a mitologia, e ele fez até essa comparação, daqueles animais, metade homem, metade animal. A gente vê ali dentro da mitologia. Então, não pensa que vai surgir do nada. As ideias, quando surgem, é porque em algum momento a gente viveu, viu, ou alguma coisa parecida. E aí a gente vai tendo esses insights. Então, a gente nem conhece ainda esse período quando se fala da área do período dos animais. Então, não é esse salto do animal aqui que a gente conhece. Tem um outro nível de evolução. E nós não estamos falando de 100, 200 anos, gente. Esse processo de evolução, nós estamos falando... Você já deve perceber que hoje tem determinados animais domésticos que estão muito mais dentro de casa. Você vê como as coisas estão mudando. Hoje a gente entra em lojas e tem pets dentro. Eu não sei porque chama de pets, né? Mas tem gato ou cachorro ali dentro e todo mundo acha maravilhoso, todo mundo vive. Tem até já restaurantes, lanchonete, cats, e tem gatinho por ali. E tá vendo, então a gente percebe uma mudança. O próprio animal, ele tem hoje uma interação, um animal doméstico, ele tem uma interação conosco muito mais do que os animais domésticos de 40, 50 anos atrás. Então está tendo uma evolução também desse princípio inteligente. A revista é de 58, 1858. A nossa amiga Mita fez a pesquisa aqui para a gente dizer a noção para quem quiser depois buscar. Conta para a gente, Mita, em qual obra está, da Revista Espírita, qual ano? Revista Espírita de 1858, e são perguntas dirigidas a Bernard Palisse. Muito bem, é o espírito que vive em Júpiter e trouxe aqui para a gente algumas informações sobre. Lembrando que Kardec nos fala que vários espíritos tentaram, está lá no Livro dos Médiuns, né, falada de Júpiter, e ele viu as aberrações que foram surgindo, mas esse daí era muito realmente muito bem escrito e pautado, né? Gente, o nosso tempo acabou, parece brincadeira, né? Foi muito rápido, né? E nós não conseguimos, Augusto. Ele já tinha me avisado, tia, você não vai dar conta de comentar. Mas não dá pra gente ir rápido, né? Porque você vê que é um monte de particularidades, principalmente esse texto aqui, que ele é um pouco científico, ele vai falar do perispírito. Então, quantos esclarecimentos, muitas informações. Foi bom, gente? Vamos parar aí o comentário, exatamente aí. Nós fomos até onde? Até macaco antropomorfo. Então vamos parar aí e a próxima semana a gente dá continuidade, falta pouquinho, né? E aí a gente finaliza com os comentários. Lembrando que nós estamos aqui no texto do Clarencio, né? Então quando chega os textos desses amigos espirituais, a tendência realmente é essa, é a gente parar para dar uma ticada, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O Livro dos Espíritos nos diz que é como se fosse uma chama, uma centelha. E aí Kardec pergunta se essa centelha, essa chama tem cor. E ele diz que sim, que quanto mais evoluído, né, maior o brilho da intensidade de um rubi. Então o rubi é da cor do vinho, por isso o símbolo da vinha do Senhor. Olha que interessante. E quanto menos evoluído, mais opaco, mais escurecido. E por isso que o nosso Senhor Jesus diz: fazei brilhar a vossa luz. Então você vê que está tudo interligado, a fala do Cristo, com o que os Espíritos nos trouxeram lá no meados do século XIX. Quem é o cultivador desse princípio espiritual, senão Deus? Conduzindo esse princípio, elaborando desde o átomo. A ligação do princípio inteligente com a matéria é para intelectualizar a matéria. Se um átomo faz um movimento inteligente, apesar de mecânico, mas é um movimento inteligente, mecânico, é porque nele já tem um princípio espiritual. A matéria por si só não tem inteligência, não tem nenhum movimento de inteligência, mesmo que seja um movimento mecânico, entendeu? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos ouvir a voz do Augusto, pedir para ele fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, o nosso sentimento é de gratidão por esse momento, por esse estudo que nos leva a refletir sobre todos esses ensinamentos que Tu nos traz. Que possamos, Mestre amigo Jesus, internalizar esses ensinamentos. Que possamos aproveitar esses ensinamentos, fortalecendo a nossa vontade firme de fazer as mudanças que necessitamos, de buscar o caminho que nos leva a Ti, e que possamos continuarmos, Mestre, nessa disposição, nesse interesse de buscar esses conhecimentos, mas buscar esses conhecimentos para colocá-lo em prática, vivenciando ele no nosso dia a dia. Então, o nosso sentimento aqui é de gratidão por essa oportunidade. E te rogamos que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas.
Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.